todo aquele aparato, todas as equações, você tem que aprender cálculo 1, 2, cálculo 3, cálculo 4, você pode fazer matéria chamada física quântica. Então, quem fazer química ou física, com certeza vai ter que fazer essas matérias para fazer cálculo, física quântica. Então, ó, a limitação do modelo atual. Este modelo não compreende a força gravitacional. Ele não assimetria entre matéria e antimatéria, matéria escura e energia escura. Tá? Então, aqui eu vou colocar um resumo dos modelos. Aqui, ó, o modelo de Dalton, onde não falava assim, partículas em nada. Né? É o modelo da bola de bilhar. Aqui tem o modelo de Thomson, onde ele falava que o átomo era uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas, como se fosse um pudim de passas. Aqui, o modelo de Rutherford, onde ele fala que os elétrons iam girando em torno do núcleo, perdendo energia, né? Com o passar do tempo, ia acontecer que o elétron ia cair no núcleo e acabar a matéria. Aí apareceu o Bohr, né? Que falou que o elétron girava em energia quantizada, em órbitas circulares. E depois apareceu o Sommerfeld falando que existe órbitas circulares, mas existe órbitas elípticas. O Sommerfeld já falou em subcamadas. Aqui só tinha camadas e aqui subcamadas. Aqui não tem nada disso. Só tem o núcleo do átomo e uma grande probabilidade de se encontrar o elétron. Tá? Aqui é que nós vamos ver os números quânticos. Números quânticos. Cada elétron de um átomo pode ser caracterizado por um conjunto de 4 números quânticos que descreve o estado energético dele. Então, eu tenho o número quântico principal, que é simbolizado por N, tá? Representa a camada. Então, quantas camadas a gente tem? 7 camadas. Né? Que ontem, no vídeo da aula de ontem, ele falou em 7 camadas. E que o elétron se encontra, indica a energia do elétron e a distância do elétron ao núcleo. As camadas são numeradas de 1 até 7. Tá? Aqui, ó, tem aqui 1, 2, 3, 6, 7 camadas. Tá? Aqui nesse diagrama está faltando uns 7 P6 aqui, que está faltando aqui, tá? Mas já dá para ter uma ideia. Então, quando eu quero determinar o N é ou ele vai ser 1, ou ele vai ser 2, ou ele vai ser 3, ou ele vai ser 4, ou ele vai ser 5, ou ele vai ser 6, ou ele vai ser 7. Esse é o N, é o número quântico principal. Tá? Então, aqui, ó, já tem o número quântico secundário. O número quântico secundário já são essas subcamadas. S, P, D e F, que é o número quântico secundário. O número quântico secundário representa o subnível, ou a subcamada ocupada pelo elétron. Dentro de um dos 7 níveis, indica a forma orbital. A forma orbital, gente, orbital tem formas esféricas, tem formas de halteres. Eu vou mostrar para vocês alguns orbitais aqui, mas não se preocupe com isso. Ninguém vai cobrar para você desenhar um orbital F. Ninguém vai cobrar de você para desenhar um orbital D. Né? No tempo que eu era estudante de ensino médio, tinha algum professor doido que pedia para a gente desenhar alguns orbitais. Mas hoje em dia, isso não acontece. Então, ele é chamado de L, né? Esses orbitais é chamado de L. E aí é associado a um número. Quando o L é 0, eu tenho o subnível S.
P, 2, D e 3 é o F. Aqui são o S, que é esférico. Aqui nós estamos falando em 3 dimensões, né? X, Y e Z. Orbital P1, P-1, P0 e P1. Vocês vão entender por que esses números aqui. E aqui tem os orbitais D. E aqui tem os orbitais D. Agora, aqui eu vou... Que necessidade eu tenho que vocês guardem a forma desses orbitais? Nenhuma. Tá? Aqui está o subnível. Subnível P, ele tem um compartimento só, quando o L é igual a zero. Sempre que o elétron estiver com L igual com o subnível S, o L vai ser zero. Agora, no subnível P, eu tenho outras possibilidades. Esse é o terceiro número quântico, chamado número quântico magnético. Indica a orientação espacial do orbital ocupado pelo elétron dentro de cada subnível. Aqui, ó, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Eu deixei um vídeo aí para vocês de um professor cearense que ele explica muito bem isso aí, né? E explica como é que se coloca os elétrons aqui dentro, tá? A gente tem uma regra chamada regra de Hund, você vem colocando todos num sentido primeiro e depois voltando, né? E colocando em outro, no sentido contrário. Aqui, ó. O S existe apenas um orbital, o P3, o D5 e o F7. Então, eu tenho 7 valores possíveis aqui. Tá? Esses são os 3 números quânticos. Números quânticos principal, que é o N, o número quântico secundário, que é o L, o número quântico. Eu só consigo determinar o número quântico magnético depois que eu determino o L. Tá? E, por último, eu tenho o número quântico de spin. Indica a orientação do elétron em um determinado orbital. Então, em cada orbital desse, cada caixinha dessa aqui, cabe 2 elétrons com spins contrários. Os elétrons não são cargas negativas, são negativos, então, um para cima e um para baixo. Então, eles têm que girar em sentidos contrários. Por isso que ele, olha aqui, ó, a orientação dele aqui, ó, o norte está para cá e aqui, esse está no sentido contrário. Então, eles giram, né? Spins paralelos, repulsão, né? Spins opostos ou antiparalelos. Então, nesse caso aqui, eles têm que estar sempre em sentidos contrários. Números quânticos. Para identificar um orbital, são necessários 3 números quânticos, no mínimo. L, N, L, N, L. Para identificar o elétron, né, você precisa dos 4 números quânticos. O tamanho e a energia do mesmo tipo de orbital são diferentes quando os átomos são diferentes, tá? Aqui, ó, está a distribuição eletrônica, né? Aqui nós temos os níveis 1, 2 e até 7, modelo de camadas aqui. E aqui a quantidade de elétrons que comporta cada subnível. O subnível S comporta no máximo 2. O P, 6, o D, 10 e o F, 14. A maneira como os elétrons são distribuídos elétrons, é a
chamado princípio de exclusão de Pauli. No mesmo orbital só podem existir no máximo 2 elétrons, desde que eles possuam spins opostos. Não pode existir mais que um elétron com os mesmos 4 números quânticos. Então, sempre vai existir os elétrons vão estar sempre com números quânticos diferentes. Se for igual, você está falando do mesmo elétron. Tá? O princípio de energia mínima, os elétrons estão distribuídos nos orbitais de menor energia, de modo que a energia do átomo seja mínima, quando o átomo está no estado fundamental mais estável. Se os átomos estiverem excitados, alguns elétrons ocuparão níveis de energia superiores quando podiam estar em orbitais com menor energia. Aqui, ó, como é feita a distribuição. A distribuição, esse aqui é chamado de diagrama de Pauli, né, que vocês viram ontem. Esse aqui já tem um P, ó, estava faltando no outro. As setas indicam a ordem crescente de energia do subnível. A distribuição eletrônica no estado fundamental deve ser sempre seguir a ordem crescente de energia. Somente quando um subnível está completo, pode-se colocar elétrons no próximo subnível. O subnível de maior energia é sempre o último, pela distribuição no diagrama de Pauli. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, ordem crescente. Aqui tem aqui um S, que tem energia menor que 2S. 2P tem energia menor que o 3S. 3P, 4S. O 4S, aqui que as pessoas costumam confundir. O 4S, ele tem energia menor do que o 3B. E assim vai, seguindo essa série. Isso aqui vai estar na prova para vocês. Tá? Isso aqui, não precisa decorar isso aqui, não. Com o tempo que você vai fazendo, você vai conseguindo fazer a distribuição eletrônica, mas vai usar isso aqui, tá? Então, aqui embaixo tem uma legenda, onde está aqui o nível de energia é o número, e o subnível é a letra. A distribuição eletrônica de íons é feita retirando elétrons da última camada para cátions e colocando elétrons no última para ânions. Então, aqui eu tenho a distribuição eletrônica de alguns elementos. Aqui eu tenho o hélio, tem 2 elétrons, um S2. Aqui eu tenho o berílio, 4. Aqui, ó, um S2, depois eu vou para onde? O 2S2. Aí eu tenho o flúor, que são 9. Então, ele vai para 1S2, 2S2, eu estou seguindo o diagrama do lado. Ou você pode escrever assim, ou desse jeito assim. Como ele tem 9, 1S2, 2S2, com 4. Aí ele vai para o subnível P. O P comporta no máximo 6, mas eu posso colocar 5, posso colocar 1, posso colocar a quantidade que falta, né, para completar a quantidade de elétrons aqui. Nesse caso aqui, o neônio, né, deu 10, completou o P com 6. Aqui vem o sódio. 1S2, 2S2, 3P6. Aí eu vou descendo. Aqui deu 10. Aqui mais um 11. O cloro, a mesma coisa. Tá completando, vai seguindo o diagrama até chegar no 3P5. Coisas interessantes que vocês podem ver ali com isso aqui. Presta atenção no seguinte. Olha aqui o flúor terminou em P5. Não terminou em P5? Terminou em P5. E o cloro terminou em P5. Então, eles estão na mesma família da tabela periódica. A mesma família da tabela periódica. Depois vocês verificam isso aí, tá? Vamos para frente. Essa é a configuração eletrônica de átomos neutros. Aqui as camadas, né? Vou contar aqui
ou de camadas, eu vou somando. Aqui é o modelo de camadas. E aí vai computando até chegar ao número de elétrons que está aqui. Né? Porque esse número aqui, gente, não é... Mais na frente nós vamos aprender que esse número que está aqui é o número de prótons. Como eu tenho 12 cargas positivas no magnésio, eu tenho 12 cargas negativas. Como eu tenho 8 cargas positivas no oxigênio, eu tenho 8 cargas negativas. 25 prótons e 25 elétrons. A distribuição em níveis é feita a partir da distribuição de subníveis. Nesse caso aqui, como é que ficaria nesse exercício aqui a distribuição eletrônica em subníveis? Como eu tenho 12, né? Eu venho primeiro 2 num 1s2, 2s2, 2p6. Aí eu completei o quê? 10. Para chegar em 12, 2p6, eu vou estar com 3s2. Vamos ver? Ao enxofre, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tá? Aqui eu tenho ferro. E aqui eu tenho um elemento muito grande, né? É o urânio, que é o último elemento natural que nós temos. Para cima do urânio, todos os elementos são artificiais. Tá? Aqui nós estamos fazendo a distribuição por camadas, por subníveis. Então, ele está lá, termina no subnível 5F4. Se eu for olhar por níveis, aí eu tenho que contar, separar cada um aqui. Ó. Primeiro nível, 2. Segundo nível, tem somar esses dois, 8. E aí vai. A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Tá? Aqui. Vocês saberiam descobrir para mim qual que seria os números quânticos desse elétron, do último elétron aqui? A distribuição eletrônica ele tem em 35. 35, ele vai estar... Eu que não tenho aqui o jeito de colocar para vocês, mas ele vai terminar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Então, ele vai terminar em 4. 4p5. Então, o número quântico principal dele vai ser o n, vai ser igual a 4. Então, todas as perguntas que tiverem 3 aí, ó, todas as vezes que tiverem 3 aí, vocês podem eliminar. Ele terminou o L dele. O L dele, então, é 4 no N, o L vai ser... Terminou em P, então vai ser 1. Então, você já pode eliminar a letra A, né? A letra B, né? E a letra E. O MS vai determinar de menos L até mais L. Então, eu vou ter menos 1, 0 e 1. Como eu tenho 4 elétrons, ele vai ser menos 1. O L. O ML vai ser menos 1. Não tem nenhum com menos 1 aqui, né? O ML tem? Não. Então, aqui tem uma coisa errada nesse exercício, tá? Porque se você dividir aqui, ó, ele vai terminar em 4p5. Então, esse exercício tem um erro que esse N aqui, ó, deveria ser menos 1. Um desses aqui.
Então, esse exercício, depois eu mandei para vocês desenhado, bonitinho, feito. Né? Esse exercício eu nem tinha olhado. E o spin, aí você tem convenção. No exercício tem que ter uma convenção. Se o spin for para cima, é positivo ou negativo, dependendo da convenção, tá? Aí eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês e com correção e para vocês fazerem, para treinar para a prova que vai ser na semana 12. Vai cair isso aí, tá? Se o íon for positivo, eu tenho que retirar elétrons. Se o íon for negativo, eu tenho que adicionar elétrons. Isso ocorre sempre na última camada. Eu não vou colocar um elétron nas camadas que já estão preenchidas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o titânio. A última camada dele é essa aqui, ó. Então, eu tenho que retirar um elétron. Titânio, 1+. Eu tiro um elétron, ele vai ficar com 4S1. Aqui eu tenho cloro. Aqui eu tenho um cloro que eu tenho que acrescentar um elétron. Aqui não tem jeito de acrescentar, aqui não tem jeito, aqui não tem jeito, aqui não tem jeito. Então, só tem jeito de acrescentar aqui, ó. Tá? Então, essa é a distribuição eletrônica de íons. Conceitos importantes. Camada de valência é a última camada com elétrons de um átomo. É a camada mais afastada do núcleo. Tá? A camada mais afastada do núcleo é a camada de valência. Elétrons de valência são os elétrons que estão lá, né? Que ocupam a camada de valência. Então, nesse caso aqui, ó, a camada de valência aqui do cloro é essa última camada aqui, ó. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Esse aqui, na camada de valência, é a última camada, só tem 2. Tá? Subnível mais energético. O último subnível a possuir elétrons, de acordo com Paulo. Professor, está gravando a aula? Vamos voltar lá, ó. O subnível mais energético é esse aqui. Ó. O mais energético aqui vai ser esse aqui. Tá? Elétron diferencial, o último elétron na distribuição eletrônica. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, um exercício para fazer a distribuição eletrônica do magnésio. Nós temos que tirar 2 elétrons. Né? Então, eu vou tirar 2, ele vai ficar com quanto? Com 10. Então, ele vai tirar, ele teria 3S2, como nós vimos lá na frente. Aqui, colocamos 2, aqui terminava em P4, colocou 2, colocou na camada mais externa, no subnível mais externo. Aqui eu tenho que tirar 2. O ferro era D8. Eu tirei 2 aqui, passou para ser D6, tá? Então, ele ficou com 2 e 8 nesse aqui, 10, 2, 8, 8. 2, 8 e 14 aqui, nessa última camada dele aqui. Vou somar aqui, ó, vai dar 14. E por hoje, pessoal, na próxima aula nós vamos ver umas interessantes, que é a caracterização do átomo. Nós vamos ver mais algumas coisas que vocês vão aprender para fazer a 2, tá? A 2 ocorre na semana 12. Então, nós temos matéria até a semana 1. Então, boa tarde a todos e fiquem com Deus.